Salve família aqui do canal Palpites Esportes. Galera, para esta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês. Também selecionei 2 bilhetes prontos, mas infelizmente não consegui selecionar nenhuma boa zebra, né? Espero que vocês entendam. Também queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo. Faço vídeo com tanto carinho pra vocês, então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada. E sem muita enrolação, vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira, beleza? A gente começa lá pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo entre ABC contra Chapecoense. Esse jogo começa às 4h30 da tarde. E o time do ABC, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e um empate e apenas uma derrota. O time da Chapecoense, que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, são 2 vitórias para a Chapecoense e uma vitória para o time do ABC. Recentemente, essas duas equipes se enfrentaram e a Chapecoense jogou em casa e venceu o time do ABC por um placar de 3-1. E agora é o jogo da volta. O time do ABC é quem joga em casa para tentar reverter o placar que foi no primeiro jogo. E acredito que seja um jogo aberto igual foi no primeiro jogo, né? O time do ABC, galera, querendo ou não, não tem mais nada a perder, né? Vai ter que sair para o jogo, vai dar espaço o time da Chapecoense, né? E acredito num jogo aberto. Então, melhor opção, jogo acima de 1,5 gol, que nesse exato momento tá pagando ali 1,40. Se você quiser ser mais arriscado, você pega ambas marcas, pagando ali 2,1, né? Pagando até super bem. E um possível placar exato para o confronto vai ser 2-1 para Chapecoense, né? Já que é melhor tecnicamente do que o time do ABC, beleza? Pulamos agora para Vasco contra Boa Vista. Esse jogo começa às 4h30 da tarde. O time do Vasco nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O time do Boa Vista, que nos últimos 5 jogos vem muito mal, né? Vem de 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, só deu o Vasco, né? 4 vitórias para o time do Vasco e apenas um empate. Recentemente, essas duas equipes se enfrentaram e o time do Boa Vista jogou em casa e acabou perdendo para o Vasco por um placar de 1-0. Agora é o jogo da volta. O Vasco é quem joga em casa esse confronto para tentar aumentar ainda mais essa vantagem que construiu no primeiro jogo. E se o Vasco foi o favorito no jogo da ida, galera, com certeza vai ser o favorito novamente no jogo da volta, né? Porque o Vasco é melhor tecnicamente e jogando contra o Boa Vista, galera, o Vasco tem um bom retrospecto, né? Os últimos 5 confrontos fala por si só. Então, a melhor opção aqui, não tem para onde correr, vai ser o Vasco para vencer casa, pagando ali 1,36. Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2 gols asiático, pagando ali 1,45. E um possível placar exato para o confronto vai ser 2-0 para o time do Vasco, beleza? Pulamos agora para Atlético Paranaense contra Avaí. Esse jogo começa às 7 horas da noite. O time do Atlético Paranaense, galera, que tá numa fase muito boa, né? Os últimos 5 jogos, com 4 vitórias e apenas um empate. O time do Avaí, nos últimos 5 jogos, vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes são uma vitória para o time do Atlético Paranaense, são 2 empates e 2 vitórias para o time do Avaí. Recentemente essas duas equipes se enfrentaram e o Atlético Paranaense jogou fora de casa, né? Foi disputado lá no estádio do Avaí o primeiro jogo e a partida acabou 1-1. Agora é o jogo da volta. O time do Atlético Paranaense é quem joga em casa esse confronto e é o favorito para vencer, galera, porque o Atlético Paranaense é melhor tecnicamente do que o time do Avaí, né? E tem lá, galera, uma vantagem muito grande que é jogar no seu estádio com a grama sintética, né? E vocês sabem que pesa demais para os adversários, né? E o Atlético Paranaense jogando em casa é muito, muito forte. Os últimos 5 jogos dele jogando em casa tem um empate, uma derrota e 3 vitórias seguidas. Então a melhor opção vai ser o que? Atlético Paranaense para vencer casa, pagando ali 1,61. A opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 2 gols e meio, que nesse exato momento está pagando 1,65 e um possível placar exato para o confronto vai ser 2-0 para o time do Atlético Paranaense, beleza?
Pulamos agora para Bahia contra Vila Nova. Esse jogo começa às 7 horas da noite. O time do Bahia nos últimos 5 jogos veio de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O time do Vila Nova, que nos últimos 5 jogos tem 4 empates e apenas uma derrota. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes é uma vitória para o Vila Nova, um empate e 3 vitórias para o time do Bahia. Recentemente essas duas equipes se enfrentaram e o time do Vila Nova jogou em casa e acabou perdendo para o Bahia por um placar de 1-0. Agora é o jogo da volta, o time do Bahia é quem joga em casa para tentar aumentar ainda mais essa vantagem que construiu no primeiro jogo. E aqui é um confronto que não tem nem o que discutir, né? O time do Bahia é muito superior tecnicamente, já venceu no jogo da ida e com certeza deve vencer aqui nesse jogo da volta, né? Até porque joga em casa o Bahia. Então, melhor opção Bahia para vencer casa, pagando ali 1,50. Outra boa opção é o jogo abaixo de 2 gols e meio, que nesse exato momento está pagando 0,70. E um possível placar exato para o confronto vai ser 2-0 para o time do Bahia. Beleza? Pulamos agora para Juazeirense contra Cruzeiro. Esse jogo começa às 7 horas da noite. O time da Juazeirense, que nos últimos 5 jogos tem ali 2 empates, uma vitória e 2 derrotas. O time do Cruzeiro, que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e apenas uma vitória. Recentemente essas duas equipes se enfrentaram e o Cruzeiro jogou em casa e venceu o time da Juazeirense por um placar de 1-0, né? E agora é o jogo da volta. O time da Juazeirense é quem joga em casa para tentar reverter o resultado, né? E o Cruzeiro não dá para confiar não, galera. Como vocês observam, o Cruzeiro não vem numa fase boa, né? Jogando muito ruim. E acredito que seja um jogo aberto, até porque o time da Juazeirense não tem mais nada a perder, né? Perdeu por 1-0 o primeiro jogo, vai ter que sair para o jogo e dar espaço ao Cruzeiro, né? Apesar de vir numa fase ruim, o Cruzeiro é um pouco melhor tecnicamente do que o time da Juazeirense, né? E creio eu que seja um jogo aberto. Então, melhor opção, jogo acima de 1,5 gols, pagando ali 1,36. Opção mais arriscada vai ser vitória do Cruzeiro, né? Pagando ali 1,72. O Cruzeiro é melhor tecnicamente e um possível placar exato para o confronto vai ser 2-1 para o time do Cruzeiro, beleza? Pulamos agora para Palmeiras contra CRB. Esse jogo começa às 7 horas da noite. O time do Palmeiras, que nos últimos 5 jogos tem ali 2 derrotas e 3 vitórias. O time do CRB, que nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. Os últimos 2 confrontos entre essas duas equipes é 1 empate e 1 vitória para o time do Palmeiras. E recentemente essas duas equipes se enfrentaram e o jogo foi disputado lá no estádio do time do CRB. E o jogo terminou 1-0 para o time do Palmeiras. Agora é o jogo da volta. O Palmeiras é quem joga em casa para tentar aumentar ainda mais a vantagem que construiu no primeiro jogo. E se o Palmeiras foi o favorito no jogo da ida, com certeza é o favorito no jogo da volta, galera. Não dá para comparar o Palmeiras com o time do CRB, né? Melhor opção aqui não vai ter ponto de correr, não. Vai ser Palmeiras para vencer casa a 1,33. Se você achar que tá pagando muito baixo, você pega o acima de 2,5, pagando ali 1,95, já que o time do CRB não tem mais nada a perder, né? Vai ter que sair para o jogo e vai dar espaço ao Palmeiras. E um possível placar exato para o confronto vai ser 3-0 para o time do Palmeiras, beleza? Pulamos agora para Atlético Goianiense contra Corinthians. Esse jogo começa às 9h30 da noite. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, perdão, galera, é muito parecido o nome dos times, né? Vocês me perdoem. E o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos aqui, ele tem 2 empates e 3 vitórias consecutivas. É um time que vem numa boa sequência, né? O Atlético Goianiense. Já o time do Corinthians não vem numa fase boa, não. Vem ali de 3 vitórias e 2 derrotas. Vem oscilando muito o time do Corinthians. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes só deu o Atlético Goianiense, né? São 3 vitórias para o time do Atlético Goianiense e 2 partidas terminou empatada. Recentemente essas duas equipes se enfrentaram, né? E o jogo foi disputado lá no estádio do time do Corinthians e a partida terminou 2-0 para o time do Atlético Goianiense, né? E agora é o jogo da volta.
o Atlético Goianiense é quem joga em casa para tentar aí aumentar ainda mais a vantagem que construiu no primeiro jogo. E eu vejo aqui, galera, uma boa opção é o mercado de gols, né? Porque o Corinthians é tudo ou nada, né? Não tem mais nada a perder, vai ter que vencer por 2 gols de diferença se quiser levar a decisão para os pênaltis, né? E não vai ter outra opção aqui não, galera, a não ser sair pro jogo, né? O Corinthians vai ter que sair pro jogo e o Atlético Goianiense, vocês sabem que é um time perigosíssimo jogando no contra-ataque, né? Não é à toa que ele já derrubou ali, ó, o time do São Paulo, né? E já derrubou o time do Corinthians 2 vezes, viu? Isso só esse ano. Então acredito que seja um jogo aberto. Então melhor opção, jogo acima de 1,5 gol, pagando ali 1,45. E outra boa opção é a dupla chance a favor da equipe do Atlético Goianiense, né? Pagando ali 1,36. Até porque o Atlético Goianiense jogando contra o Corinthians tem um bom retrospecto e joga em casa também, né? E a dupla chance pode caber perfeitamente. Também um possível placar exato para o confronto vai ser 2-1 para o Atlético Goianiense, beleza? Pulamos agora para Criciúma contra América Mineiro. Esse jogo começa às 9h30 da noite. Jogo aqui, galera, que promete ser de poucos gols. Porque, como vocês observam, são 2 times que não têm costume de fazer jogos com uma média de gols alta, né? Os últimos 5 jogos do Criciúma, todos os últimos 5 bateu o abaixo de 2,5. E os últimos 5 jogos do América Mineiro da mesma forma, né? E os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes são 2 vitórias para o time do América Mineiro e 3 empates, né? E recentemente, galera, essas duas equipes se enfrentaram e já foi um jogo duríssimo, né? O América jogou em casa e a partida terminou 0-0. E acredito que nesse jogo da volta não seja diferente, né? Até porque o Criciúma, apesar de ser inferior tecnicamente, é um time que no primeiro jogo se defendeu muito bem, né? E acredito que deve manter a mesma postura. O time do Criciúma aqui no confronto vai ser um jogo duríssimo, igual foi, né, o primeiro jogo. Então, melhor opção, jogo abaixo de 2,5 gols, que nesse exato momento tá pagando ali 1,62. E a opção mais arriscada vai ser empate seco, pagando 3,25. E um possível placar exato para o confronto vai ser 0-0, beleza? Pulamos agora para Red Bull Bragantino contra Fluminense. Esse jogo começa às 9h30 da noite. O time do Red Bull Bragantino, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O time do Fluminense, que nos últimos 5 jogos vem da mesma forma, com 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, é uma vitória para o Fluminense, uma vitória para o Red Bull Bragantino e uma partida terminou empatada. Recentemente, essas duas equipes se enfrentaram e o time do Fluminense jogou em casa e venceu por um placar de 2-0. Agora é o jogo da volta, o time do Red Bull Bragantino é quem joga em casa para tentar reverter o placar do primeiro jogo. E acredito no Bragantino aqui no confronto, galera. Tá certo que é um time que não vem jogando tão bem em casa, né? Os últimos 5 jogos do Red Bull Bragantino jogando em casa, ele tem ali 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Só que o Fluminense jogando fora de casa também não vem jogando bem não, né? Vem de 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória, né? E o Red Bull Bragantino, querendo ou não, vai ter que sair para o jogo, vai dar espaço ao Fluminense. E creio eu que o Red Bull Bragantino deve vir aqui com tudo para cima do Flusão, né? E acredito que seguro pelo menos um empate ou até mesmo vença a partida. Então, melhor opção, Red Bull Bragantino para vencer casa, mas é bom você se assegurar no empate anula, né? É uma aposta segura, o empate anula a 1,68. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas as equipes marca, paga no ponto 85. E um possível placar exato para o confronto vai ser 2-1 para o Red Bull Bragantino, beleza? Para finalizar agora, mundo amistoso internacional, Estados Unidos contra Costa Rica. Esse jogo começa às 8 horas da noite. Jogo aqui, meus amigos, em que não tem nem o que discutir, né? A seleção dos Estados Unidos, muito superior tecnicamente, é uma seleção que vem jogando bem melhor, né? E a seleção da Costa Rica, muito ruim, não vem jogando nada que preste.
né? E melhor opção não tem para onde correr. Vai ser Estados Unidos para vencer jogando casa a 1,61. Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2 gols asiático, pagando ali 1,39 e um possível placar exato para o confronto vai ser 2-0 para a seleção dos Estados Unidos. Beleza? Então é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora para os bilhetes prontos. Beleza? Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa dupla, né, que tem aí no jogo do Atlético Goianiense contra o time do Corinthians, partida acima de 1,5 gol, pagando 1,48 e o time do Bahia para vencer casa, pagando 0,51. Beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira. Beleza? Então é isso, família. O primeiro bilhete pronto foi esse. E vamos agora para o segundo e último bilhete pronto. Beleza? Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi mais uma dupla, né? Que tem aí o Red Bull Bragantino para vencer casa, mas se assegurando no empate anula, pagando 0,55. E no jogo do Criciúma contra o time do América Mineiro, jogo abaixo de 2 gols e meio, pagando ali 1,62. Beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira. Beleza? Um aviso muito importante, família. Caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu estou passando aqui, é muito simples. Não invistam. Beleza? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativa aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui.